Senhor, antes que este dia me encontre, que eu te encontre primeiro. Existe uma verdade que precisa ser ancorada no fundo da alma antes que os pés toquem o chão. Quando você entrega a sua manhã a Deus, você está colocando a sua vida nas mãos de quem melhor sabe cuidar dela. Não nas mãos de alguém que tenta ajudar, mas nas mãos de quem criou o próprio tempo e conhece cada segundo do seu dia antes que ele comece. Ele enxerga o que você não consegue enxergar. Ele guarda o que você não tem força para guardar. Ele carrega o que você jamais foi feito para carregar sozinho. Ele já conhece o peso deste dia antes mesmo que o dia comece. Ele conhece as conversas que ainda virão, as pressões que estão te esperando, as tentações escondidas, os perigos invisíveis, os fardos silenciosos e até as pequenas preocupações que você ainda nem conseguiu colocar em palavras. E mesmo assim, Ele te convida a começar, não em pânico, mas em rendição. É por isso que dar amanhã a Deus é muito mais do que uma rotina. É muito mais do que um hábito. É um ato sagrado de confiança. É a alma dizendo: Senhor, antes de pertencer a esta agenda, eu te pertenço. Antes de responder às pessoas, eu respondo a ti. Antes que o mundo fale sobre mim, que a tua presença me cubra. E isso muda toda a atmosfera do dia. Porque quando você começa com Deus, você não entra na manhã vindo da pressão. Você entra vindo do amor. Você não caminha para as responsabilidades de mãos vazias. Você já entra coberto, já ouvido, já abençoado, já sustentado pelo Pai. A Bíblia diz no Salmo 5:3: De manhã ouves a minha voz, Senhor. De manhã apresento a Ti a minha oração e fico aguardando. Que postura linda! A oração da manhã não é apenas falar. É direcionar o coração a Deus antes que ele seja puxado para 10 direções diferentes. É olhar para cima antes que o estresse faça você olhar para baixo. É colocar o primeiro respirar, o primeiro pensamento, a primeira dor, a primeira esperança nas mãos do Senhor. E os números 6, 24, 26 nos trazem esta bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Isso não é uma bênção pequena. É cobertura, é preservação, é graça, é paz. O mesmo Deus que sustenta as estrelas no lugar é capaz de sustentar o seu dia. A mesma mão que formou os céus, eterna o suficiente para carregar as ansiedades mais íntimas do seu coração. Ele não é grande demais para as suas necessidades mais simples. Ele é grande o suficiente para cuidar de todas elas. E o Salmo 121:8 diz: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, quando você ora de manhã, você não está apenas pedindo a Deus que abençoe um momento quieto com Ele. Você está confiando a Ele tudo o que vem depois desse momento. A sua saída, o seu retorno, o seu trabalho, o seu caminho, seus embates invisíveis, o seu lar, o seu corpo, a sua mente, a sua paz. Pai Celestial, nesta manhã, eu coloco todo o começo do meu dia nas tuas mãos. Não quero entrar nessas horas com o espírito ainda meio adormecido, já puxado pela pressão, já tomado pelo ruído, já carregando pensamentos que eu nunca fui feito para carregar sozinho. Senhor, eu te ofereço esta manhã por inteiro. Ofereço o primeiro respirar, os primeiros pensamentos, os primeiros sentimentos, as primeiras preocupações, as primeiras esperanças. Antes de pertencer a qualquer tarefa, deixa-me pertencer a Ti. Antes de responder às necessidades do dia, que o meu coração responda à voz do meu Pai. Antes que o mundo comece a falar alto, que a minha alma fique quieta o suficiente para ouvir o céu. Senhor, não quero te dar uma manhã que sobrou. Eu te dou o começo inteiro. Te dou o portão deste dia. Te dou a primeira luz. Te dou os lugares escondidos dentro de mim que precisam de cobertura antes que alguém sequer veja o meu rosto. Toma esta manhã, Senhor.
Governa-a, abençoa-a, santifica-a. Que ela comece na presença de Deus e não no aperto da pressão. Pai, peço que cuides da minha alma desde o primeiro instante deste dia. Não apenas do meu corpo, não apenas da minha agenda, da minha alma, essa parte de mim que pode se cansar antes que qualquer coisa aconteça. Essa parte que pode ficar pesada no silêncio. Essa parte que precisa de verdade, de ternura e de força antes de conseguir caminhar bem pelas horas que estão pela frente. Cuida da minha alma como só tu sabes cuidar. Vigia os meus pensamentos. Guarda as minhas emoções. Sustenta a minha mente. Mantém o meu coração de se dispersar antes que o dia tenha sequer se aberto completamente. Se alguma coisa dentro de mim já está ansiosa, acalma. Se alguma coisa dentro de mim já está sobrecarregada, alivia. Se alguma coisa dentro de mim já tem medo, cobre com a paz de Cristo. Senhor, que a minha alma não entre neste dia sem cobertura. Que ela entre acompanhada, vigiada, nutrida e gentilmente sustentada pela mão de Deus. Sê o pastor da minha vida interior desde esta primeira hora. Pai, que eu comece este dia a partir do teu amor e não a partir da pressão do mundo. Tantas vezes o dia tenta se apresentar por meio de exigências, coisas a fazer, problemas a resolver, mensagens a responder, responsabilidades a carregar, expectativas a cumprir. Mas eu te peço que algo mais profundo fale primeiro sobre mim hoje, o amor do Pai. Que a minha primeira identidade hoje não seja trabalhador, consertador, ajudante, realizador ou carregador de fardos. Que a minha primeira identidade seja amado. Que eu desperte para a sonship, para a consciência de ser filho, para ser sustentado, para ser visto, conhecido e amado por Deus. Senhor, quando começo o dia a partir do amor, não preciso correr atrás do valor. Quando começo a partir do cuidado do Pai, não preciso provar que mereço ser sustentado. Que essa verdade se assente fundo, que ela suavize a minha respiração, que ela reordene a minha mente, que eu atravesse a manhã não tentando ganhar segurança, mas recebendo-a daquele que me chama de seu. E Pai, coloca a tua mão debaixo de cada preocupação no meu coração. Tu as conheces todas, até as que eu ainda não nomeei. As quietas, as que se repetem, as práticas, as emocionais, as que parecem pequenas para os outros, mas ainda me pesam. Levanta-as, segura-as, carrega-as melhor do que eu jamais poderia. A tua mão fez as estrelas, e ainda assim eterna o suficiente para os meus medos mais íntimos. A tua mão sustenta o mundo, e ainda assim está perto o suficiente para os fardos comuns que eu carrego numa manhã comum. Por isso, eu coloco cada preocupação aí agora. A preocupação com a família, com as finanças, com a saúde, com a pergunta sem resposta, com a incerteza que ainda permanece, com a pressão que já sinto antes mesmo de o dia começar. Senhor, que a tua mão se torne mais forte para mim do que o meu medo. Que o teu cuidado se torne mais real para mim do que a minha preocupação. Que a mão que sustenta o céu e a terra também me sustente no peso pequeno e humano deste dia. Eu solto essas preocupações nas mãos de Deus e peço um coração que possa descansar ali. Pai, eu coloco diante de ti a minha saída e a minha chegada. Não quero atravessar este dia sem cobertura, distraído ou dependente apenas de mim mesmo. Peço que tu guardes cada passo que me leva para longe deste momento quieto de oração e cada passo que me traz de volta. A tua palavra diz no Salmo 121:8: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, eu seguro essa promessa sobre a minha vida hoje. Guarda a minha saída, guarda a minha chegada, guarda o meu caminho, o meu tempo, o meu corpo, as minhas forças, as minhas palavras, as minhas escolhas, o meu descanso, o meu retorno.
Se eu entrar em lugares cheios de gente, esteja lá. Se eu entrar em conversas difíceis, esteja lá. Se eu cumprir deveres ordinários, esteja lá. Se eu atravessar momentos de pressão, esteja lá, Senhor. Que nenhuma parte deste dia fique fora da cobertura da Tua mão. Que cada movimento, da manhã até a noite, permaneça sob a vigilância de Deus. E, Pai, protege-me das coisas que os meus olhos não conseguem ver. Há perigos que eu reconheço e perigos que eu jamais perceberia sem Ti. Há pressões escondidas por trás das palavras das pessoas, tentações escondidas por trás de oportunidades, ataques espirituais escondidos por trás de humores, distrações, desânimos e pesadezas repentinas. Há momentos em que os meus olhos só enxergam o que é natural, mas o céu enxerga muito mais. Por isso, guarda-me do que eu não sei me guardar. Protege-me do dano invisível. Livra-me das armadilhas ocultas. Guarda-me do caminho errado, da atmosfera errada, da decisão errada, da influência errada, do compromisso errado. Cobre-me de acidentes, de pressões invisíveis, de tentações sutis, das obras das trevas, de todo o plano do inimigo que tente perturbar a minha paz ou enfraquecer o meu espírito. Senhor, a Tua proteção alcança onde a minha percepção não chega. A Tua sabedoria vê o que a minha mente não percebe. A Tua mão pode deter o que os meus olhos jamais teriam visto vir. Por isso, peço cobertura santa sobre todo este dia. Pai, que a Tua bênção e paz repousem sobre mim como uma cobertura do céu. A Tua palavra diz em Números 6, 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Eu recebo essa bênção agora. Abençoa-me e guarda-me. Faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Sê gracioso comigo. Volta o teu rosto para mim e dá-me a paz. Que essa bênção caminhe comigo. Que ela se estenda sobre o meu lar. Que ela se assestate sobre os meus pensamentos. Que ela suavize a atmosfera ao redor da minha vida. Que ela entre nas reuniões que eu tiver, nas tarefas que eu tocar, nas palavras que eu falar, nos ambientes que eu entrar, nos caminhos que eu percorrer. Senhor, não quero um dia que seja apenas ocupado. Quero um dia que seja abençoado. Não quero horas que simplesmente passem. Quero horas cobertas pelo sorriso de Deus. Que a bênção seja a atmosfera deste dia e que a paz se assente fundo no centro do meu coração. Pai, me ensina a me render em vez de me esforçar sozinho. Há algo em mim que ainda tenta carregar o que deveria ser entregue. Há algo em mim que quer se segurar, se agarrar, planejar além da paz, manter o dia apertado como se o controle pudesse me salvar. Mas hoje eu renuncio a essa postura. Não quero começar esta manhã curvado interiormente sob o peso da autossuficiência. Não quero agir como se a Tua força não estivesse disponível e o Teu cuidado não fosse real. Me ensina a me abaixar antes de correr, a soltar antes de reagir, a confiar antes de me fechar. Senhor, a autossuficiência sempre faz a alma ficar menor, mais tensa e com mais medo. A rendição abre o coração novamente para a bondade e a força de Deus. Por isso, eu escolho a rendição. Eu escolho a postura sagrada de dizer: Pai, este dia é Teu. Essas preocupações são Tuas. Esses resultados são Teus. Guia-me. Que a entrega se torne mais leve para mim do que o esforço. Que a confiança se torne mais forte para mim do que a tensão. E, Pai, que a minha mente descanse quieta e olhe para Ti com esperança. Não entorpecimento, não passividade. Esperança que descansa, esperança que aguarda, expectativa tranquila. A Tua palavra diz no Salmo 5:3: De manhã ouves a minha voz, Senhor. De manhã apresento a Ti a minha oração e fico aguardando. Por isso, hoje eu levanto os meus olhos. Não quero a minha mente curvada sob o peso do temor.
Não quero os meus pensamentos se inclinando para o medo antes que o dia sequer tenha se desdobrado. Quero olhar para cima, que a esperança suba mais alto do que a pesadeza, que a confiança suba mais alto do que os velhos hábitos ansiosos, que a minha mente fique suficientemente quieta para esperar em Deus, em vez de automaticamente esperar o estresse. Senhor, treina a minha mente matinal para esperar em Ti e não para correr à Tua frente. Treina os meus pensamentos a se inclinarem para a esperança e não a desmoronarem na preocupação. Que este dia comece não com pânico interior, mas com um olhar firme e elevado para a fidelidade de Deus. Faz da minha mente um lugar onde a esperança possa respirar novamente. Pai, guia cada decisão, cada encontro e cada tarefa. Hoje eu coloco os detalhes diante de Ti. As pequenas escolhas que parecem insignificantes, as grandes escolhas que carregam peso, os e-mails, as responsabilidades, os recados, as conversas, as tarefas, as interrupções, os testes de caráter que não estão na agenda, os momentos que exigem paciência, os momentos que exigem coragem, os momentos que exigem silêncio e os momentos que exigem palavras claras. Sê Senhor sobre tudo isso. Guia cada passo. Refreia-me onde eu devo parar. Impulsiona-me onde eu devo avançar. Fala onde eu devo ouvir. Abre o que eu devo atravessar. Fecha o que eu não devo entrar. Senhor, um único dia contém muitos momentos em que a sabedoria importa, e eu não quero vivê-los apenas por instinto. Quero a orientação do céu nos detalhes ordinários da terra. Que nenhuma decisão de hoje seja tomada longe da Tua presença. Que cada encontro carregue a Tua paz. Que cada obra das minhas mãos seja ordenada pela Tua sabedoria. Que cada hora reflita que o Espírito de Deus está perto. E, Pai, que o meu dia inteiro permaneça sob a Tua mão. Não apenas este momento de oração, não apenas a primeira hora, o dia todo, as partes em que eu me lembro de Ti rapidamente e as partes em que eu possa ser tentado a esquecer, as partes quietas e as partes sob pressão, as partes visíveis e as partes escondidas, os lugares onde eu me sinto forte e os lugares onde eu me sinto fraco. Peço cobertura de dia inteiro, que a Tua mão repouse sobre a manhã, a tarde e a noite, que repouse sobre o meu lar, o meu corpo, o meu caminho, o meu trabalho, os meus relacionamentos, a minha vida interior e as minhas responsabilidades externas. Senhor, a Tua mão é grande o suficiente para as estrelas e terna o suficiente para os meus pensamentos. Grande o suficiente para a história e próxima o suficiente para esta terça-feira comum. Deixa-me viver hoje conscientemente sob essa mão. Guarda-me de sair da Tua cobertura por meio da pressa, do orgulho, da distração ou do medo. Que eu permaneça ciente de que estou sendo sustentado. E, Pai, peço que esta noite termine na Tua proteção e na Tua paz. Não quero começar com Ti e terminar o dia disperso. Não quero gastar forças o dia todo e chegar à noite vazio de espírito. Por isso, coloco a tarde e a noite diante de Ti agora. Que o fim deste dia seja sustentado pelo mesmo Deus que recebe o seu começo. Que eu chegue em casa com segurança. Que a minha mente esteja mais quieta do que estava esta manhã. Que o meu coração esteja mais macio. Que a minha consciência esteja limpa. Que a minha alma se sinta abrigada. Se houver batalhas no dia, que eu não as carregue sem cura para a noite. Se houver pressão, que ela não se torne veneno no meu espírito até a tarde. Se houver cansaço, que ele descanse sob a paz de Cristo. Senhor, sê o Deus da minha manhã e o Deus da minha noite. Sê o guardador do meu primeiro respirar e o guardador dos meus últimos pensamentos antes do repouso. Que o dia se feche em paz. Que a casa repouse em paz. Que o meu espírito se deite sob o abrigo de Deus. E, Senhor,
Eu oro não apenas por mim, mas por cada pessoa que está elevando essa oração agora. Pela pessoa que começa o dia ansiosa, cobre-a. Pela que carrega medos invisíveis, protege-a. Pela que está tomando decisões importantes, guia-a. Pela que está dirigindo, viajando, trabalhando, cuidando de outros, estudando, servindo ou suportando silenciosamente uma estação difícil. Guarda-a. Que as tuas bênçãos falem sobre ela da manhã até a noite. Que o teu rosto resplandeça sobre ela. Que a tua mão permaneça sobre ela. Que a paz vá à frente dela. Que a misericórdia a envolva. Que nenhum perigo oculto prevaleça. Que nenhuma escuridão escondida tenha a última palavra. Que nenhum fardo se torne pesado demais sob a mão de Deus. Senhor, acorda-nos esta manhã, não apenas para mais um dia, mas para mais uma chance de viver cobertos, guiados, guardados e amados por Ti. Por isso, agora eu desperto a minha alma. Desperta meu coração e confia no Senhor. Desperta minha mente e olha para o Senhor. Desperta meu espírito e lembra-te de quem sustenta este dia. Esta manhã não começará no medo. Esta manhã começará na rendição. Esta manhã não será governada pela pressão. Esta manhã será colocada sob a bênção de Deus. Esta manhã não pertencerá à ansiedade. Ela pertencerá ao Pai. Senhor, que isso seja um chamado de despertar para o meu espírito. Eu não entro neste dia sozinho. Eu entro nele sob a cobertura do céu. Que essa verdade se torne mais forte em mim do que qualquer sentimento que diga o contrário. E agora, Pai, eu te agradeço. Obrigado por ouvir a oração da manhã. Obrigado por guardar a minha saída e a minha chegada. Obrigado por ver o que eu não consigo ver. Obrigado por abençoar e guardar os teus filhos. Obrigado por guiar decisões, acalmar corações e cercar vidas comuns com uma misericórdia extraordinária. Obrigado porque a tua mão é suficiente para este dia, suficiente para os fardos, suficiente para o que ainda é desconhecido, suficiente para o trabalho, suficiente para as preocupações, suficiente para a noite que ainda virá. Eu te agradeço e agora confio o dia inteiro a ti, no nome santo, forte e de paz de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor coloque a sua mão sobre você desde esta manhã até esta noite. Que Ele guarde os seus pensamentos antes que o medo fale alto demais. Que Ele proteja os seus passos antes que o perigo se aproxime. Que Ele assente as suas emoções antes que a pressão aumente. Que Ele fortaleça o seu corpo, acalme a sua mente e guarde a sua saída e a sua chegada. Que Ele cubra a sua casa. Que Ele vigie os seus entes queridos. Que Ele esteja sobre cada lugar na sua vida onde você se sente vulnerável. Que Ele te proteja do que você pode ver e do que você não pode ver. E que algo mais aconteça também. Que você se sinta menos sozinho hoje. Que você se lembre, nos momentos mais ordinários, que o dia não está apenas acontecendo com você. Ele está sendo vigiado por Deus. Você não está caminhando desprotegido para um mundo caótico. Você está se movendo sob o cuidado de um Pai que enxerga mais longe do que você consegue ver. Que as suas reações sejam mais gentis, porque a paz está te governando. Que as suas decisões sejam mais sábias, porque você deu amanhã a Deus. Que o seu coração permaneça mais macio, porque a graça te alcançou cedo. Que este dia inteiro seja abençoado, protegido, guiado e preenchido com a paz dele.